Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Coração Missionário. E nesta ocasião nós estamos iniciando o nosso seriado da Voz que Clama no Deserto. E justamente baseados nessa expressão, vamos estar iniciando o nosso estudo com o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Uma palavra que está registrada nos 4 evangelhos, além de estar no livro de Isaías, e nos traz uma mensagem muito forte e clara da parte de Deus para os dias de hoje, para a nossa vida. Então já te convido a você estar pegando a palavra de Deus, para você estar acompanhando, em nome de Jesus, essa mensagem que Deus tem para nós. No livro de Isaías, declara no versículo 3: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda para o nosso Deus. Eu fiquei meditando nessa expressão onde fala ao respeito da voz. A primeira figura que aparece nessa mensagem é uma voz, simplesmente uma voz. Então hoje nós vamos falar da voz. A palavra que nos direciona, nos faz imaginar, e eu fiquei meditando nesta expressão, imaginando uma voz que era lançada no meio de um deserto. E qual seria o propósito, né, de estar pregando, de estar anunciando, de estar gritando ali no meio do deserto? Por que a voz? Porque só uma voz, não é uma pessoa, porque não se destaca a figura de alguém específico, né? Qual é o foco da mensagem? O que é que vem à nossa mente quando nós pensamos numa voz? Então a primeira coisa que eu fiz foi procurar o significado da palavra voz no dicionário, que nos diz que é um som, um conjunto de sons produzidos pelas vibrações das pregas vocais sob pressão do ar que percorre a laringe. Então é o som, o que está sendo destacado, um som que a gente traduz na mensagem. Aqui então o que se destaca não é aquela pessoa ou quem está entregando a mensagem, porém a mensagem em si mesma. Aquilo que sai da nossa boca, aquilo que é pronunciado pela nossa voz, é o que é importante, o que determina a diferença, né? O que marca a diferença. Então eu comecei a pensar nos tipos de vozes, né? Quem seria o que clama? Quem seria aquele que anuncia? Eu fiquei pensando, imaginando nas diferentes tipos de vozes, bonitas, mais roucas, mais fortes, mais suaves. E eu entendi que não se tratava do tipo da voz no que conforma a questão do corpo da voz, né? A beleza da voz, mas sim a atitude daquela voz. Então caí no estudo da gramática, onde fala dos tipos de vozes que existem, né, no análise de uma oração. Fala da voz ativa, da voz passiva e da voz refletiva. E para pronunciar a respeito delas, vamos ao significado também. A voz ativa e a voz passiva são vozes verbais que informam qual é a relação entre o sujeito do enunciado e o verbo. A flexão da voz verbal indica se o sujeito pratica ou sofre a ação, ou seja, se ele é agente ou paciente da ação verbal. Então, quem influencia sobre toda esta expressão é o verbo, né? E a gente vê que é a voz que clama. Então, o clamor é a ação verbal e é quem se destaca. Então, vamos à voz ativa. Porque o importante nessa expressão é a voz que clama, a ação que essa voz está executando. A voz ativa diz que ocorre quando o sujeito é o agente, ou seja, quando ele pratica a ação expressa pelo verbo. Portanto, o mais importante que essa mensagem está nos dizendo que nós precisamos ser a voz ativa. Nós precisamos ser aqueles que nos levantamos para usar a nossa voz para clamar. A voz passiva fala a respeito daquela que está sofrendo a ação no predicado, né?
e o coloca como sujeito da frase. Veja então que quem está sofrendo a ação é o deserto, pois a voz clama no deserto. Mas aparece também a voz refletiva, e a voz verbal pode ser uma flexão reflexiva quando o sujeito executa e sofre ação verbal. Sabe aquela expressão do próprio Deus, dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse estava no princípio junto a Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós vemos aqui a voz reflexiva sendo como a do próprio Deus. E pensamos nas outras vozes, a passiva sendo o próprio deserto, e a voz ativa sendo aquela voz que se levanta para clamar. Então eu fiquei muito reflexiva pensando nessas figuras e na ação de cada uma delas. Eu vejo que realmente quando nos evangelhos esta passagem volta a ser expressada, os 4 evangelhos repetem a mesma expressão de Isaías, só que no evangelho de João existe uma pequena diferença que nós podemos destacar no dia de hoje, na mensagem de hoje, e que é o próprio João assumindo o papel da voz. Diferente das outras passagens bíblicas, do próprio Isaías, em Mateus, em Marcos e em Lucas, nós vemos que eles repetem exatamente como Isaías expressou. Voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Só que João, sendo aquele que era a voz, ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. E quando eu li João, eu senti fortemente da parte de Deus essa convocatória que o Deus tem para você e para mim, de nós nos colocarmos como a voz ativa, assumindo o papel daquela voz que clama no deserto. Então a primeira figura que aparece nesta passagem de João é o do profeta. Se nós vamos para a passagem de Isaías, vemos que Isaías era o profeta que falava sobre o Messias que havia de vir. Mas ele revela este profeta, João, que se levantaria, que seria quem estaria preparando o caminho para Cristo. E também o que ele falaria, pois ele fala, falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Isaías 40, versículo 2. O interessante da figura do profeta que aparece é que ele assume a sua responsabilidade de ser aquela voz que clama no deserto. E você continua lendo esta frase e pode perceber que a segunda figura é a própria voz, a voz do que clama no deserto. Vimos que na passagem de João, o próprio João, primo de Jesus, nos evangelhos podem ser menções do próprio João ou dos evangelistas, mas João Batista foi o primeiro profeta que surgiu após Malaquias e é uma referência clara ao que foi dito pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda ao nosso Deus. E tem passagens que dizem, endireitai na solidão da sua presença, endireitar na solidão do Senhor. E eu vejo que é uma voz que ela realmente assume o papel de protagonista, é aquele que entende que é profeta desta geração, sacerdócio santo, que entendeu. É quando você e eu, sabe quando cai a ficha e você entende que existe um chamado da parte do Senhor para a tua vida, para anunciar as boas novas de salvação, que existe a necessidade da gente assumir esse lugar, porque nós, além de sermos os primeiros beneficiados, nós estaremos levando vida a esses desertos, a esses vales de ossos secos, a essas pessoas que não têm esperança porque não conhecem a verdadeira esperança que é o Senhor.
Então hoje é o tempo de você e eu sermos essa voz que clama no deserto. E então ali aparece a terceira figura, que é o deserto. Um deserto onde se propaga o som da voz. Aí eu fui investigar e eu vi que a propagação do som, ela se refere à transmissão de sinais sonoros através de um meio material na forma de ondas de compressão elástica através do referido meio. Ou seja, vamos simplificar para podermos entender. O som se propaga em um lugar para o outro, mas sempre através de um meio material, como o ar, a água e o solo. Mas no vácuo o som não se propaga, uma vez que não existe meio material de densidade para que ele possa se propagar. Eu fiquei pensando nesses três meios materiais que faz menção, o estudo sobre a propagação do som, e ele faz menção do ar, da água e do solo. Quando eu li essa expressão, eu percebi que o Espírito Santo, ele toma a figura de ar e de água várias vezes durante a palavra. Em vários livros, quando os profetas, os mensageiros do Senhor fazem referência ao Espírito Santo, o manifestam na forma de água ou de ar. Mas quando se refere ao solo, à terra, ao pó, a palavra se refere a nós. Portanto, eu vejo de uma forma clara nesta passagem, quando se fala de deserto, ele se refere à nossa humanidade, à nossa vida, ao ser humano. Então a voz precisa clamar para o deserto geral que está no mundo, no vazio das pessoas perdidas na maldade, perdidas no mundo, mas também está falando ao respeito da necessidade de você e eu alçar a voz para clamar a nossa própria alma, ao deserto das nossas almas. E isso se confirma ou se estabelece de forma redundante quando fala na última parte do versículo ao respeito de endireitar o caminho na solidão do nosso Deus. Pois ali está falando e reafirmando a necessidade de estar anunciando a palavra para a nossa própria alma, para ela entender, para ela poder se fortalecer. Sabe quando o salmista fala: por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Espera no Senhor, espera em Deus. É isso que você e eu precisamos falar para a nossa alma, para poder estar cobrando um novo ânimo, para poder estar nos endireitando, para poder estar alinhando a nossa vida conforme a vontade de Deus, e assim então você e eu vamos viver o sobrenatural na presença dele. Existe uma necessidade urgente de que você e eu, enquanto clamamos no deserto deste mundo para as almas que estão perdidas, estão precisando da salvação, da esperança em Cristo Jesus, que nós possamos estar bradando em voz alta, em voz audível, para que a nossa própria alma possa escutar a mensagem e se fortalecer nela e lembrar, trazer à memória aquilo que lhe traz esperança, que são as promessas do Senhor, que é a mensagem de salvação, que é a vinda do nosso querido Jesus, que está voltando e virá buscar a sua igreja. Ele vem, breve vem o nosso Jesus. Como conclusão, eu quero te lembrar que o foco é a mensagem. É a voz do que clama e não o mensageiro. É aquele que anuncia ao próprio Salvador. Agora eu quero te perguntar, qual tem sido a sua voz? Você tem sido uma voz ativa ou uma voz passiva? Na sua passividade de você não assumir o papel de profeta dessa geração e assumir a sua responsabilidade de anunciar, de clamar a mensagem de Deus no meio do deserto desse mundo, no meio do deserto da tua alma. Qual é a voz que você tem sido? Porque se você não assumir a posição da voz que clama no deserto, você estará assumindo uma outra posição.
Então eu faço essa pergunta para você: qual é a voz que você tem sido? O que tem saído da tua boca? O que você tem falado todos os dias? O que você tem dito desde que você amanhece? A verdade é que a palavra nos adverte que aquilo que sai pela nossa boca é aquilo que está no nosso coração. Então, se nós não separarmos tempo para estar a sós na presença de Deus, na solidão da sua presença, para nos encontrarmos com o nosso Senhor, com o poder da sua palavra, para meditarmos na sua palavra, ela não irá entrar no nosso coração, portanto não sairá pela nossa boca. Se nós não tomarmos a voz ativa do mensageiro de Deus que clama no deserto do mundo e das nossas almas, nós estaremos sendo passivos com respeito à mensagem. E a passividade, o Senhor a define como omissão, e a omissão é um pecado que traz maldição para a tua vida. A bênção maior da nossa vida é estarmos escutando e anunciando a mensagem. A gente recebe a mensagem para repassá-la, para que outros possam se alimentar com ela e possam ganhar vida e alcançar essa vida que Deus nos promete, boa e abundante. Além daquela vida eterna ao seu lado, onde não haverá nem dor nem sofrimento. Pode até parecer difícil, mas eu te dou hoje uma palavra de ânimo. Seja a voz que clama no deserto do mundo e da tua própria alma. E então se permita viver o sobrenatural. Deus nos espera na intimidade para poder nos encher da presença dEle, do Espírito dEle, da palavra dEle, do poder dEle. E assim nós teremos a coragem e a determinação, o convencimento que vem do Espírito Santo de Deus para endireitar as veredas do Senhor e então alinhá-las em direção aos seus propósitos e assim levantar a nossa voz para anunciar as boas novas de salvação ao mundo, começando pela nossa casa. Volta para o centro da vontade de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Volta a anunciar a Jesus em sua casa. Insista com seus parentes, insista com seus filhos, insista, comece por você e continua com a tua própria casa. Pregue a tempo e fora de tempo, enquanto entrega tudo no altar do Senhor e se prepara para recebê-lo. Prepare também a sua família e amigos e juntos vamos insistir em ganhar almas para o mundo, para o Senhor. Nós precisamos resgatar essas almas que estão perdidas no mundo para o nosso querido Jesus. E então assim juntos subir com Ele na sua segunda vinda e celebrar as bodas do Cordeiro. Cristo breve vem e Ele vem te buscar. Lave as suas vestes, se prepara para as bodas do Cordeiro, para celebrar e assim, por toda a eternidade, reinar junto com Ele. Se anima, seja hoje a voz que clama no deserto.